Olá, internautas ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O nosso programa Decisões com Astrologia é um programa voltado a informações astrológicas que auxiliem você a tomar decisões, fazer movimentações, ações, o que fizer em sintonia com os astros, trazendo assim uma perspectiva de um potencial de melhores resultados. Essa semana, de 10 a 16 de agosto de 2020, ela vem com a força da lua minguante em Touro. A lua minguante é sempre um momento favorável ao exame profundo das raízes daquilo que a gente vem fazendo na nossa vida. E nessas raízes nós podemos encontrar o que precisa ser eliminado. E como diz o ditado popular, eliminando assim o mal pela raiz, de forma a não haver mais retorno ou regresso daquelas situações. Pessoas que querem se libertar de vícios, querem se mudar a hábitos que não são favoráveis, têm na lua minguante essa força para tomar essa decisão, para encontrar o motivo, a razão que levou a pessoa a ter aquela prática, aquele hábito ou aquele vício e assim fazer uma eliminação mais consistente, mais determinada para o restante da sua vida. Considerando o signo de Touro, há um reforço nesse sentido, porque Touro é um signo de terra, portanto concreto, material, voltado a valores concretos, a segurança, a estabilidade, a materialidade da vida, a concretitude, e um signo fixo, portanto são decisões que tendem a ter durabilidade, a perdurar ao longo do tempo. Então eu vejo que é um bom momento para fazer esses estudos, essas análises, aproveitando essa força lunar minguante. Tomada a decisão, quando chegar então a lua nova, no início da semana que vem, e já colocar em prática esse novo momento. Então, essa lua minguante também faz com que a gente permita ter avaliações, estudos a respeito de como está a nossa produtividade profissional, a nossa produtividade em termos de segurança material, como é que nós estamos trabalhando, como é que nós estamos nos valorizando em termos de ganhos financeiros, em termos de reconhecimento, em primeiro lugar o autorreconhecimento e depois verificando se a gente está sendo devidamente reconhecido pelas pessoas, pelo patrão, enfim, na vida pessoal também, o reconhecimento mútuo, né? Como é que eu estou reconhecendo os outros e como é que os outros estão me reconhecendo, em termos de resultados práticos da vida. A lua caminha de Touro para Câncer, Touro, Gêmeos, Câncer. Então o que acontece? Enquanto ela está em Touro, favorece todo esse tipo de exame que eu estava falando da lua minguante. Mas o Touro é um signo que inclina ao apego. Então nós podemos também identificar quais são os apegos que a gente ainda tem para se libertar desses apegos, né? Porque se a gente está apegado a alguma coisa, é sujeito não caminhar para frente porque está ali preso, pego, né? Naquela situação. Então, quando entra em Gêmeos, ao longo da semana, de 12, 13, 14, ela vai estar em Gêmeos, aí a gente pode se libertar definitivamente, mesmo daquelas coisas que a gente estava apegado. Então, uma semana que tem essa força bem interessante, bem positiva. Os aspectos ao longo da semana, eles são desafiadores, porque Mercúrio faz uma quadratura com Urano. E a quadratura de Mercúrio com Urano, ela traz muita tendência à precipitação. Então esse exame que eu falei que tem que ser feito em profundidade, encontrar as raízes, nós temos que ter cuidado para não haver um subterfúgio, de achar que já chegou na solução, ah não, o problema é esse aqui, tal, tudo muito fácil, tudo muito rápido, muito imediato, e pode ser que isso seja um mecanismo de fuga, até de resolver realmente o problema que a pessoa tem para resolver. O Mercúrio em quadratura com Urano inclina a precipitações na comunicação, a precipitação de pensamento. É um aspecto criativo, não resta a menor dúvida, inovador, mas nós temos que ter cuidado, porque ao colocar em prática é sujeito às coisas não serem bem compreendidas, as pessoas não compreenderem. Às vezes a gente está um pouco à frente do tempo e propõe alguma coisa, mas não encontra respaldo nem apoio porque as pessoas não vão entender. Então, cuidado, precisa ter clareza na comunicação.
uma maior ainda clareza na comunicação. Nesse período, eu evitaria abrir novos negócios, assinar contratos de maior importância, protocolar documentos, fazer comunicações mais fortes, publicidade. Não é um momento de mídia. É lógico que se a gente começou alguma campanha, alguém começou a campanha anteriormente, na lua nova anterior, crescente, cheia, a campanha continua. Mas não é hora de dar início, não é hora de lançar coisas novas, né? E ao longo da semana, o Marte também faz uma quadratura com Plutão. E essa quadratura de Marte com Plutão, ela requer uma atenção redobrada, porque é um aspecto que inclina muito até a violência, sabe? Então tenha cuidado, se você lida com pessoas que têm inclinação violenta, tenha prudência, tenha atenção, não se envolva, sabe? Não vai lá resolver aquele assunto que é difícil, né? Porque às vezes a pessoa é difícil, às vezes o assunto é que é difícil. Então não é momento para lidar com essas coisas. E tenha um redobrado cuidado, né, na rua, na vida como um todo, para não também se meter em situações. Tem gente que é muito tranquila, aí entra dentro do carro, parece que vira o bicho. Então toma cuidado, tenha atenção na rua, motoqueiro, né, a pessoa que anda de moto, né, motociclista, tenha atenção, porque é sujeito a ver, é um aspecto que estimula muito uma coragem assim excessiva, né, para não dizer audácia, arrogância, cuidado, atenção. Então, em termos de negócio, é a mesma coisa. Imagina na bolsa, né, nos investimentos. O cara achando que agora ele vai, vou fazer, Cuidado, cautela, prudência, tá? Porque a sujeito não dá certo. Muita atenção. É um aspecto também que inclina a conflitos exteriores, às vezes situações coletivas, né, que mexem um pouco com o emocional das pessoas, né? Então, vamos... tenham atenção, a mídia, às vezes o jornalismo traz as notícias porque tem que trazer, e se acontece alguma coisa que não é boa, tem que ser noticiada também. É só a gente não embarcar naquela onda, tenham cuidado para não embarcar na onda, tá? Então essa semana tem essas condições. No final de semana, de 15 a 16 de agosto, Urano fica estacionário para retrógrado. O que ele quer dizer? Quer dizer que nós estamos num momento em que as pessoas vão começar a sentir uma necessidade maior de ter um contato mais presencial. Então, aquela fase da virtualização, ela continua, obviamente, home office, empresas que descobriram, né, que o home office era bom, né, eram até contra e agora veem que é uma solução, isso vai continuar, essa virtualização é uma tendência irreversível. Mas o Urano, fazendo esse movimento retrógrado, ele traz de volta um pouco a necessidade das pessoas terem contato presencial umas com as outras. E isso vai crescer e dentro de uma perspectiva pessoal, né? Cada um na sua, com seus cuidados, com tudo que tiver as orientações aí governamentais, das autoridades, do que for, mas a tendência natural das pessoas é de quererem uma reaproximação física. E o Sol vai realizar um trígono com Marte também no fim de semana de 15 a 16 de agosto, e esse trígono, ele fortalece as iniciativas, as conquistas, as vitórias. Então, se você realmente examinou as raízes dos problemas e tomou a decisão, vou eliminar aquilo que eu não preciso mais, você vai ter essa energia a partir do domingo, e aí já chegando na lua nova da outra semana, para fazer aquilo que você precisa fazer. O que eu vejo que é importante é que durante essa semana a gente haja e caminhe com prudência, mas fazendo esse exame. Porque às vezes os conflitos surgem até para mostrar para a gente o que a gente está precisando eliminar e tirar da frente para a gente poder continuar com prosperidade e com harmonia. Quando a gente vê a mandala dessa lua minguante, né, nós vemos que continua aquela concentração de energia, uma concentração forte que facilita essa avaliação do que precisa ser transformado, o que precisa ser desapegado, o que precisa ser eliminado para a gente seguir com mais prosperidade, com mais facilidade. Se você está gostando desse canal, compartilhe, indique para os seus amigos, comente aqui embaixo, dê o seu joinha. E eu convido você também a ser um assinante colaborador para que eu possa produzir mais material. Eu já venho recebendo um bom apoio, algumas pessoas já vêm dando a sua contribuição mensal e recebem também benefícios adicionais. E isso propicia que o canal continue, que eu possa ampliar
ainda os horizontes das análises que eu faço aqui. Continuando então com nossa análise da semana de 10 a 16 de agosto, nós temos aqui cada dia as suas características. Segunda-feira, a força da lua minguante em Touro, né? E o Urano faz um aspecto de quadratura com Mercúrio. Então é o dia que a gente tem que ter um cuidado com os papéis, com as documentações e com as comunicações. Porque o Mercúrio com Urano inclina precipitações, inclina decisões impensadas, inclina a palavra dita sem a devida reflexão. Então cuidado para não entrar em conflitos, em situações que depois são difíceis de ter que reverter ou ter que lidar. Então a segunda-feira tensa nesse aspecto. O ideal para essa segunda-feira como diz assim, o arroz com feijão. Fazer ali o seu dia a dia comum, sem grandes novidades. Na terça-feira, né, o dia da lua minguante exata, né, como está escrito aí, é um bom dia para capinar, podar, colher, preparar a terra, fazer outras manutenções, né? Então vamos praticar isso aí, é um dia de fluidez, um dia bom, bastante positivo para a descoberta de coisas internas, aquela análise que eu falei no início aqui do vídeo, o que eu preciso eliminar, esse é o dia. Dia, olha, muito bom, as coisas vêm à tona assim, se você mergulha, você vê, é como aquele mergulhador que encontra o fundo do mar de água límpida, aí é só ele ver o que está ali para poder tomar suas decisões. E quem precisar tratar de assuntos legais, jurídicos, governamentais, lidar com estruturas de poder, né, na empresa ou nos negócios, na vida, é um dia favorável para lidar com esses assuntos, para encaminhar e solucionar problemas de difícil lida, né? Aquela situação que exige mesmo concentração, profundidade. Essa terça-feira está bem boa. Quarta-feira, a lua minguante, ela já entra às 10h45, ela entra em Gêmeos, então muda a frequência e começa uma dinâmica mais de colocar para fora, porque enquanto está em Touro tem um pouco ainda a coisa amarrada assim do apego, as coisas ainda um pouco presas. Quando entra em Gêmeos é como se, agora eu vou soltar, vou eliminar, vou botar as coisas para fora. Então é um dia favorável após as 10h45 para lidar com documentações, comunicações, para fazer andar os negócios, o comércio, as atividades em geral da vida. A Lua forma um bom aspecto com Saturno, isso favorece a lida com negócios de médio e longo prazo. A Lua minguante já favorece a lida com assuntos de médio e longo prazo. Então, nesse dia, e assuntos ligados a imóvel, reforma, né? Precisa fazer uma reforma, precisa fazer alguma coisa ligada à construção, né? Que mexe com a terra, é um dia positivo, um dia favorável. Na quinta-feira, nós encontramos aí a Lua em Gêmeos, e é o dia exato daquela quadratura de Marte com Plutão, sabe? É de madrugada, graças a Deus, mas influi ao longo do dia todo também, como influiu no final do dia anterior. Mas é um momento de ter atenção, cuidado, prudência, evite conflitos, situações difíceis, pessoas difíceis, evite ir em lugares desconhecidos que você não conhece, como sair, como entrar, como fazer. É um momento de maior reclusão mesmo, tá? Vamos ficar mais nesse dia prudente. Na sexta-feira, continuamos com a Lua minguante e os aspectos já mais favoráveis, né? A Lua vai ingressar em Câncer lá à noite, mas ao longo do dia ainda em Gêmeos, permitindo pelos aspectos que a gente tem, que a gente tome iniciativas no sentido daquelas eliminações. Então, um momento favorável para realmente, praticamente fazer o que é preciso para melhorar o nosso dia a dia e conduzir a vida de forma normal, sem grandes movimentações. O sábado tem a força da Lua já nova, né? O Urano fica estacionário. Estacionário é que assim, Urano em relação ao movimento da Terra, tem uma hora que parece que ele para e aí ele volta para o outro lado, né? É óbvio que no universo não tem nada parado, está tudo em movimento. Mas assim, no movimento relativo, parece que o Urano está parado em relação à Terra. E isso quer dizer um momento de reversão, um momento de virada, né? E essas viradas acontecem
Como é no sábado, elas podem acontecer, por exemplo, na Bolsa de Valores, pode acontecer na sexta-feira ou na segunda-feira, uma virada, né? Estava indo num sentido e vai para o outro. Está caindo, sobe, está subindo, cai. E na vida pessoal é um momento que começa uma revisão também de movimentações, né? As pessoas vão começar a querer ter mais presença. É um dia favorável ao comércio, é um dia favorável às negociações, aqueles que trabalham e fazem negócios nesse final de semana vão encontrar soluções também, vão encontrar novos negócios, novas oportunidades, porque já vem a força da lua nova se apresentando. E no domingo, mais um domingo favorável para reflexão, análise, planejamento da semana. É um dia onde o Sol e Marte fazem um bom aspecto e isso estimula as pessoas à prática esportiva, às iniciativas, a movimentações físicas e à orientação na conquista de um horizonte melhor, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, um domingo de ação, de conquista, mas dentro daquela preparação do terreno, né, para começar uma semana nova com mais produtividade.